A carta de Pero Vaz de Caminha. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a notícia do achamento dessa vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Todavia tome vossa alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que para a formosentar, nem afear, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da marinhagem e das singraduras do caminho não darei aqui conta a vossa alteza, porque eu não saberei fazer, e os pilotos devem ter esse cuidado. E portanto, Senhor, do que hei de falar, começo. E digo que a partida de Belém foi, como vossa alteza sabe, segunda-feira, 9 de março. E sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Grande Canária. E ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de 3 a 4 léguas. E domingo, 22 do dito mês, às 10 horas mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, a saber da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar, piloto. Na noite seguinte à segunda-feira amanheceu, se perdeu da frota Vasco de Ataíde com a sua nau, sem haver tempo forte ou contrário para poder ser. Fez o capitão suas diligências para o achar em umas e outras partes, mas não apareceu mais. E assim seguimos nosso caminho por esse mar de longo, até que terça-feira das 8º de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra, estando da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam botelho, e assim mesmo outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. Neste mesmo dia, à hora de véspera, houvemos vista de terra. A saber primeiramente de um grande monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual o monte alto o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Mandou lançar o prumo. Acharam 25 braças. E ao sol posto umas 6 léguas da terra, lançamos âncoras em 19 braças, ancoragem limpa. Ali ficamo-nos toda aquela noite. E quinta-feira pela manhã fizemos vela e seguimos em direitura à terra, indo aos navios pequenos diante, por 17, 16, 15, 14, 12, 9 braças, até meia légua da terra, onde todos lançamos âncoras em frente da boca de um rio. E chegaríamos a esta ancoragem às 10 horas, pouco mais ou menos. E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e logo vieram todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor. E ali falaram. E o capitão mandou em terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir-se para lá, acudiram pela praia homens aos 2 e aos 3, de maneira que, quando o batel chegou à boca do rio, já lá estavam 18 ou 20. Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Somente arremessou-lhe um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça, e um sombreiro preto.
E um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de ave compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como o de papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer aljofa, as quais peças creio que o capitão manda a Vossa Alteza. E com isso se volveu às naus por ser tarde, e não poder haver deles mais fala por causa do mar. A noite seguinte ventou tanto sueste com chuvaceiros que fez caçar as naus, e especialmente a capitaina. E sexta pela manhã, às 8 horas, pouco mais ou menos, por conselho dos pilotos, mandou o capitão levantar âncoras e fazer vela. E fomos de longo da costa, com os batéis e esquifes amarrados na popa em direção norte, para ver se achávamos alguma abrigada e bom pouso, onde nós ficássemos para tomar água e lenha. Não por nos já minguar, mas por nos prevenirmos aqui. E quando fizemos vela, estariam já na praia assentados perto do rio, obra de 60 ou 70 homens que se haviam juntado ali, aos poucos. Fomos ao longo, e mandou o capitão os navios pequenos que fossem mais chegados à terra, e se achassem pouso seguro para as naus, que amainassem. E velejando nós pela costa, na distância de 10 léguas do sítio onde tínhamos levantado ferro, acharam os ditos navios pequenos um recife com porto dentro, muito bom e muito seguro, com uma muito larga entrada. E meteram-se dentro e amainaram, e as naus foram-se chegando atrás deles. E um pouco antes de sol posto amainaram também, talvez a 1 légua do recife, e ancoraram a 11 braças. E estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, foi, por mandado do capitão, por ser homem vivo e destro para isso, meter-se logo no esquife e sondar porto dentro. E tomou 2 daqueles homens da terra que estavam numa almadia, mancebos e de bons corpos. Um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas, e na praia andavam muitos com seus arcos e setas, mas não os aproveitou. Logo já de noite levou-os à capitaina, onde foram recebidos com muito prazer e festa. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez. E trazem-no ali, encaixado, de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo ao falar, nem no comer e beber. Os cabelos deles são corredios, e andavam tosquiados, de tosquia alta antes do que sobrepente, de boa grandeza, rapados todavia por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte, na parte de trás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, mui basta e mui cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. E andava pegada aos cabelos, pena por pena, como uma confeição branda, como de maneira tal que a cabeleira era mui redonda e mui basta, e mui igual, e não fazia míngua mais lavagem para a levantar. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, aos pés uma alcatifa por estrado, e bem vestido, com um colar de ouro mui grande ao pescoço. E Sancho de Tovar, e Simão de Miranda, e Nicolau Coelho, e Aires Correia, e nós outros que aqui na nau com ele íamos, sentados no chão, nessa alcatifa. Acenderam-se tochas, e eles entraram. Nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao capitão, nem a alguém. Todavia, um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal,
como se lá também houvesse prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro e não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha. Quase tiveram medo dela e não queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada, e se provaram alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça. Mal lhe puseram a boca. Não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarrada. Provaram cada um o seu bochecho, mas não beberam. Apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora. Viu um deles umas contas de rosário brancas. Fez sinal que lhes dessem, e folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço. E depois tirou-as e meteu-as em volta do braço, e acenava para a terra, e novamente para as contas, e para o colar do capitão, como se dariam ouro por aquilo. E isto tomávamos nós nesse sentido, por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não queríamos nós entender, porque lhe não havíamos de dar. E depois tornou as contas a quem lhes dera. E então estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas, e as cabeleiras delas estavam bem raspadas e feitas. O capitão mandou pôr por baixo da cabeça de cada um seu coxim, e o da cabeleira esforçava-se por não a estragar. E deitaram um manto por cima deles, e consentindo, aconchegaram-se e adormeceram. Sábado pela manhã mandou o capitão fazer vela. Fomos demandar a entrada, a qual era muito larga e tinha 6 a 7 braças de fundo. E entraram todas as naus dentro, e ancoraram em 5 ou 6 braças. Ancoradouro que é tão grande e tão formoso de dentro e tão seguro que podem ficar nele mais de 200 navios e naus. E tanto que as naus foram distribuídas e ancoradas, vieram os capitães todos a esta nau do capitão Mor. E daqui mandou o capitão que Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias fossem em terra e levassem aqueles 2 homens, e os deixassem ir com seu arco e setas, aos quais mandou dar a cada um uma camisa nova e uma carapuça vermelha, e um rosário de contas brancas de osso, que foram levados nos braços, em um cascavel e uma campainha. E mandou com eles para lá ficar um mancebo degredado, criado de Dom João Telo, de nome Afonso Ribeiro, para lá andar com eles e saber de seu viver e maneiras. E a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho. Fomos assim de frecha diretos à praia. Ali acudiram logo perto de 200 homens, todos nus, com arcos e setas nas mãos. Aqueles que nós levamos acenaram-lhes que se afastassem e depusessem os arcos. E eles os depuseram, mas não se afastaram muito. E mal tinham pousado seus arcos quando saíram os que nós levávamos e o mancebo degregado com eles. E saídos não pararam mais, nem esperavam um pelo outro, mas antes corriam a quem mais correria. E passaram um rio que aí corre, de água doce, de muita água que lhes dava pela braga, e muitos outros com eles, e foram assim correndo para além do rio, entre umas moitas de palmeiras onde estavam outros. E ali pararam. E naquilo tinha ido o degregado com um homem que, logo ao sair do batel, o agasalhou e levou até lá. Mas logo o tornaram a nós. E com ele vieram os outros que nós leváramos, os quais vinham já nus e sem carapuças. E então se começaram de chegar muitos, e entravam pela beira do mar para os batéis, até que mais não podiam. E traziam cabaças d'água, e tomavam alguns barris que nós levávamos, e enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis. Não que eles de todo chegassem a bordo do batel, mas junto a ele lançavam-nos da mão. E nós tomávamos.
e pediam que lhes dessem alguma coisa. Levava Nicolau Coelho cascavéis e manilhas. E a uns davam um cascavel, e a outros uma manilha, de maneira que com aquela encarna quase que nos queriam dar a mão. Davam-nos daqueles arcos e setas em troca de sombreiros e carapuças de linho e de qualquer coisa que a gente lhes queira dar. Dali se partiram os outros, 2 mancebos, que não os vimos mais. Dos que ali andavam, muitos, quase a maior parte, traziam aqueles bicos de osso nos beiços. E alguns que andavam sem eles, traziam os beiços furados e nos buracos traziam uns espelhos de pau, que pareciam espelhos de borracha. E alguns deles traziam 3 daqueles bicos, a saber, um no meio e os 2 nos cabos. E andavam lá outros, quartejados de cores, a saber, metade deles da sua própria cor e metade de tintura preta, um tanto azulada, e outros quartejados de escaques. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas. E suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. Ali por então não houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbana deles ser tamanha que se não entendia nem ouvia ninguém. Acenamo-lhes que se fossem. E assim o fizeram, e passaram-se para além do rio. E saíram 3 ou 4 homens nossos dos batéis, e encheram não sei quantos barris da água que nós levávamos, e tornamo-nos às naus. E quando assim vínhamos, acenaram-nos que voltássemos. Voltamos, e eles mandaram o degregado e não quiseram que ficasse lá com eles, o qual levava uma bacia pequena e 2 ou 3 carapuças vermelhas para lá as dar ao Senhor, se o lá houvesse. Não trataram de lhe tirar coisa alguma, antes mandaram-no com tudo. Mas então Bartolomeu Dias o fez outra vez tornar, que lhe desse tudo aquilo. E ele tomou e deu aquilo em vista de nós àquele que o da primeira agasalhara. E então veio-se, e nós levamo-lo. Esse que o agasalhou já era de idade, e andava, por galanteria, cheio de penas pegadas pelo corpo, que parecia asseteado como São Sebastião. Outros traziam carapuças de penas amarelas, e outros de vermelhas, e outros de verdes. E uma daquelas moças era toda tingida, de baixo a cima daquela tintura, e certo, era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha tão graciosa, que a muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições, envergonhara, por não terem as suas como ela. Nenhum deles era afanado, mas todos assim como nós. E com isso nos tornamos, e eles foram-se. À tarde saiu o capitão Mora em seu batel com todos nós outros capitães das naus em seus batéis a folgar pela baía, perto da praia. Mas ninguém saiu em terra, por o capitão o não querer, apesar de ninguém estar nela. Apenas saiu ele com todos nós em um ilhéu grande que está na baía, o qual, aguando o baixamar, fica muito vazio. Contudo, está de todas as partes cercado de água, de sorte que ninguém lá pode ir, a não ser de barco ou a nado. Ali folgou ele e todos nós, bem 1h30. E pescaram lá, andando alguns marinheiros com um chinchorro. E mataram peixe miúdo, não muito. E depois volvemo-nos às naus, já bem noite. Ao domingo de Pascuela pela manhã determinou o capitão ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu. E mandou a todos os capitães que se arranjassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou armar um pavilhão naquele ilhéu e dentro levantar um altar muito bem arranjado. E ali, com todos nós outros, fez dizer missa, a qual disse o padre Frei Henrique, em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que todos assistiram, a qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali estava com o capitão a bandeira de Cristo, com que saíra de Belém,
a qual esteve sempre bem alta da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta, e nós todos lançados por essa areia. E pregou uma solene e proveitosa pregação da história evangélica. E no fim tratou da nossa vida e do achamento desta terra, referindo-se à cruz, sob cuja obediência viemos, que veio muito a propósito e fez muita devoção. Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas, e andava folgando. E olhando-nos, sentaram. E depois de acabada a missa, quando nós sentados atendíamos à pregação, levantaram-se muitos deles e tangeram corno ou buzina, e começaram a saltar e dançar um pedaço. E alguns deles se metiam em almadias, 2 ou 3 que lá tinham, as quais não são feitas como as que eu vi. Apenas são 3 traves, atadas juntas. E ali se metiam 4 ou 5, ou esses que queriam, não se afastando quase nada da terra, só até onde podiam tomar pé. Acabada a pregação, encaminhou-se o capitão, com todos nós, para os batéis, com nossa bandeira alta. Embarcamos e fomos indo todos em direção à terra, para passarmos ao longo por onde eles estavam. Indo na dianteira, por ordem do capitão, Bartolomeu Dias em seu esquife, com um pau de uma almadia que lhes o mar levara, para o entregar a eles. E nós todos trás dele, à distância de 1 tiro de pedra. Como viram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo todos à água, metendo-se nela até onde mais podiam. Acenaram-lhes que pousassem os arcos, e muitos deles os iam logo pôr em terra, e outros não os punham. Andava lá um que falava muito aos outros que se afastassem, mas não já que a mim me parecesse que lhe tinham respeito ou medo. Este que os assim andava afastando trazia seu arco e setas. Estava tinto de tintura vermelha pelos peitos e costas e pelos quadris, coxas e pernas até baixo, mas os vazios com a barriga e estômago eram de sua própria cor. E a tintura era tão vermelha que a água lhe não comia nem desfazia. Antes, quando saía da água, era mais vermelho. Saiu um homem do esquife de Bartolomeu Dias e andava no meio deles, sem implicarem nada com ele, e muito menos ainda pensavam em fazer-lhe mal. Apenas lhe davam cabaças d'água e acenavam aos do esquife que saíssem em terra. Com isso se volveu Bartolomeu Dias ao capitão. E viemo-nos às naus a comer, tangendo trombetas e gaitas, sem os mais constranger. E eles tornaram-se a assentar na praia, e assim por então ficaram. Neste ilhéu onde fomos ouvir missa e sermão, espraia muito a água, e descobre muita areia e muito cascalho. Enquanto lá estávamos, foram alguns buscar marisco e não o acharam. Mas acharam alguns camarões grossos e curtos, entre os quais vinha um muito grande e muito grosso, que em nenhum tempo ouvi tamanho. Também acharam cascas de berbigões e de amêijoas, mas não toparam com nenhuma peça inteira. E depois de termos comido, vieram logo todos os capitães a esta nau por ordem do capitão Mor, com os quais ele se aportou, e eu na companhia. E perguntou a todos se nos parecia bem mandar a nova do achamento desta terra a vossa alteza, pelo navio dos mantimentos, para melhor mandar descobrir e saber dela mais do que nós podíamos saber, por irmos na nossa viagem. E entre muitas falas que sobre o caso se fizeram, foi dito, por todos ou a maior parte, que seria muito bem. E nisto concordaram. E logo que a resolução foi tomada, perguntou mais se seria bem tomar aqui por força um par desses homens para os mandar a vossa alteza, deixando aqui em lugar deles outros 2 desses degredados. E concordaram em que não era necessário tomar por força homens, porque costume era dos que assim a força levavam para alguma parte, dizerem que há de tudo quanto lhes perguntam. E que melhor,
e muito melhor informação da terra dariam 2 homens desses degregados que aqui deixássemos do que eles dariam se os levassem por ser gente que ninguém entende. Nem eles cedo aprenderiam a falar para o saberem tão bem dizer que muito melhor estroutos o não digam quando cá Vossa Alteza mandar. E que, portanto, não cuidássemos de aqui por força tomar ninguém, nem fazer escândalo, mas sim para os de todo amansar e apaziguar, unicamente de deixar aqui os 2 degregados quando daqui partíssemos. E assim ficou determinado por parecer melhor a todos. Acabado isto, disse o capitão que fôssemos nos batéis em terra, e ver se ia bem, quejando era o rio, mas também para folgarmos. Fomos todos nos batéis em terra, armados, e a bandeira conosco. Eles andavam ali na praia à boca do rio para onde nós íamos, e antes que chegássemos, pelo ensino que dantes tinham, puseram todos os arcos, e acenaram que saíssemos. Mas, tanto que os batéis puseram as proas em terra, passaram-se logo todos além do rio, o quão não é mais ancho que um jogo de mancal. E, tanto que desembarcamos, alguns dos nossos passaram logo o rio, e meteram-se entre eles. E alguns aguardavam, e outros se afastavam. Contudo, a coisa era de maneira que todos andavam misturados. E eles davam desses arcos com suas setas por sombreiros e carapuças de linho, e por qualquer coisa que lhes davam. Passaram além tantos dos nossos, e andaram assim misturados com eles, que eles se esquivavam e afastavam-se, e iam alguns para cima, onde outros estavam. E então o capitão fez que o tomassem ao colo 2 homens e passou o rio, e fez tornar a todos. A gente que ali estava não seria mais que aquela do costume. Mas logo que o capitão chamou todos para trás, alguns se chegaram a ele, não por o reconhecerem por senhor, mas porque a gente nossa já passava para aquém do rio. Ali falavam e traziam muitos arcos e continhas, daquelas já ditas, e resgatavam-nas por qualquer coisa, de tal maneira que os nossos levavam dali para as naus muitos arcos, setas e contas. E então tornou-se o capitão para aquém do rio, e logo acudiram muitos à beira dele. Ali veríeis galantes pintados de preto e vermelho e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres, novas, que assim nuas não pareciam mal. Entre elas andava uma, com uma coxa, do joelho até o quadril e a nádega, toda atingida daquela tintura preta, e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés. E suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Também andava lá outra mulher nova, com um menino ou menina atado com um pano aos peitos, de modo que não se lhe viam senão as perninhas. Mas nas pernas da mãe e no resto não havia pano algum. Em seguida o capitão foi subindo ao longo do rio que corre rente à praia, e ali esperou por um velho que trazia na mão uma pá de almadia. Falou enquanto o capitão estava com ele na presença de todos nós, mas ninguém o entendia, nem ele a nós, por mais coisas que a gente lhe perguntava com respeito a ouro, porque desejávamos saber o que havia na terra. Trazia esse velho o beiço tão furado que lhe cabia pelo buraco um grosso dedo polegar. E trazia metido no buraco uma pedra verde, de nenhum valor, que fechava por fora aquele buraco. E o capitão lhe fez tirar. E ele não sei que diabo falava, e ia com ela para a boca do capitão para lhe meter. Estivemos rindo um pouco e dizendo chalaça sobre isso. E então enfadou-se o capitão e deixou-o. E um dos nossos deu-lhe pela pedra um sombreiro velho. Não por ela valer alguma coisa, mas para a mostra. E depois houve ao capitão, creio, para mandar com as outras coisas à Vossa Alteza. Andamos por aí vendo o ribeiro.
o qual é de muita água e muito boa. Ao longo dele há muitas palmeiras, não muito altas, e muitos bons palmitos. Colhemos e comemos muitos deles. Depois tornou-se o capitão para baixo, para a boca do rio onde tínhamos desembarcado. E além do rio andavam muitos deles, dançando e folgando, uns diante os outros, sem se tomarem pelas mãos. E faziam-no bem. Passou-se então para a outra banda do rio Diogo Dias, que fora ao mocharife de Sacavém, o qual é homem gracioso e de prazer. E levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita. E meteu-se a dançar com eles, tomando-os pelas mãos. E eles folgavam e riam, e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fez ali muitas voltas ligeiras, andando no chão e salto real, de que se eles espantavam e riam e folgavam muito. E conquanto com aquilo o segurou e afagou muito, tomavam logo uma esquiveza como de animais monteses, e foram-se para cima. E então passou o rio o capitão com todos nós, e fomos pela praia de longo, ao passo que os batéis iam rentes à terra. E chegamos a uma grande lagoa de água doce que está perto da praia, porque toda aquela ribeira do mar é apaulada por cima e sai a água por muitos lugares. E depois de passarmos o rio, foram uns 7 ou 8 deles meter-se entre os marinheiros que se recolhiam os batéis, e levaram dali um tubarão que Bartolomeu Dias matou, e levavam-lhe e lançou-o na praia. Bastará que até aqui, como quer que se lhes em alguma parte amansassem, logo de uma mão para a outra se esquivavam, como pardais de cevadouro. Ninguém não lhes ousa falar de rijo para não se esquivarem mais, e tudo se passa como eles querem, para os bem amansarmos. Ao velho com quem o capitão havia falado, deu-lhe uma carapuça vermelha. E com toda a conversa que com ele houve, e com a carapuça que lhe deu tanto que se despediu e começou a passar o rio, foi-se logo recatando, e não quis mais tornar do rio para aquém. Os outros 2 o capitão teve nas naus, aos quais deu o que já ficou dito. Nunca mais aqui apareceram. Fatos de que deduzo que é gente bestial e de pouco saber, e por isso tão esquiva. Mas, apesar de tudo isso, andam bem curados e muito limpos. E naquilo ainda mais me convenço que são como aves ou alimárias montezinhas, as quais o ar faz melhores penas e melhor cabelo que as mansas, porque os seus corpos são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não pode ser mais. E isso me faz presumir que não têm casas nem moradias em que se recolham. O ar em que se criam os faz tais. Nós, pelo menos, não vimos até agora nenhumas casas, nem coisa que se pareça com elas. Mandou o capitão aquele degregado Afonso Ribeiro, que se fosse outra vez com eles. E foi, e andou lá um bom pedaço, mas à tarde regressou, que o fizeram eles vir, e não o quiseram lá consentir. E deram-lhe arcos e setas, e não lhe tomaram nada do seu. Antes, disse ele, que lhe tomara um deles umas continhas amarelas que levava e fugia com elas. E ele se queixou, e os outros foram logo após ele, e lhe as tomaram e tornaram-lhes a dar, e então mandaram-no vir. Disse que não vira lá entre eles, senão umas choupaninhas de rama verde e de feteiras muito grandes, como as de entre Douro e Minho. E assim nos tornamos às naus, já quase noite, a dormir. Segunda-feira, depois de comer, saímos todos em terra a tomar água. Ali vieram então muitos, mas não tantos como as outras vezes. E traziam já muitos poucos arcos. E estiveram um pouco afastados de nós. Mas depois, pouco a pouco, misturaram-se conosco. E abraçavam-nos e folgavam, mas alguns deles se esquivavam logo. Ali davam alguns arcos por folhas de papel e por alguma carapuchinha vermelha e por qualquer coisa.
E de tal maneira se passou a coisa que bem 20 ou 30 pessoas das nossas se foram com eles para onde outros muitos deles estavam com moças e mulheres. E trouxeram de lá muitos arcos e barretes de penas de aves, uns verdes, outros amarelos, das quais creio que o capitão há de mandar uma amostra à vossa alteza. E segundo diziam esses que lá tinham ido, brincaram com eles. Neste dia os vimos mais de perto e mais à nossa vontade, por andarmos quase todos misturados. Uns andavam quartejados daquelas cinturas, outros de metades, outros de tanta feição como em pano de rás. E todos com os beiços furados, muitos com os ossos neles e bastantes sem ossos. Alguns traziam uns ouriços verdes, de árvores, que na cor queriam parecer de castanheiras, embora fossem muito mais pequenos. E estavam cheios de uns grãos vermelhos, pequeninos, que esmagando-se entre os dedos, se desfaziam na tinta muito vermelha de que andavam tingidos. E quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos ficavam. Todos andam rapados até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Trazem todos as testas, de fonte a fonte, tintas de tintura preta, que parece uma fita preta da largura de 2 dedos. E o capitão mandou aquele degregado Afonso Ribeiro e a outros 2 degredados que fossem meter-se entre eles. E assim mesmo a Diogo Dias, por ser homem alegre com que eles folgavam. E aos degregados ordenou que ficassem lá esta noite. Foram-se lá todos, e andaram entre eles. E segundo depois diziam, foram bem 1,5 légua a uma povoação, em que haveria 9 ou 10 casas, as quais diziam que eram tão compridas, cada uma, como esta nau capitaina. E eram de madeira e das iguarias de tábuas, e cobertas de palha de razoável altura. E todas de um só espaço, sem repartição alguma, tinham de dentro muitos esteios, e de esteio a esteio uma rede atada com cabos em cada esteio, altas, em que dormiam. E debaixo, para se aquentarem, faziam seus fogos. E tinha cada casa 2 portas pequenas, uma numa extremidade e outra na oposta. E diziam que em cada casa se recolhiam 30 ou 40 pessoas, e que assim os encontraram, e que lhes deram de comer dos alimentos que tinham, a saber, muito inhame, e outras sementes que na terra dá, que eles comem. E como se fazia tarde, fizeram-nos logo todos tornar, e não quiseram que lá ficasse nenhum. E ainda, segundo diziam, queriam vir com eles. Resgataram lá por cascavéis e outras coisinhas de pouco valor que levavam, papagaios vermelhos muito grandes e formosos, e 2 verdes pequeninos, e carapuças de penas verdes, e um pano de penas de muitas cores, espécie de tecido assaz belo, segundo vossa alteza todas essas coisas verá, porque o capitão vo-las há de mandar, segundo ele disse. E com isso vieram, e nós tornamo-nos às naus. Terça-feira, depois de comer, fomos em terra fazer lenha e para lavar roupa. Estavam na praia, quando chegamos, uns 60 ou 70, sem arcos e sem nada. Tanto que chegamos, vieram logo para nós sem se esquivarem. E depois acudiram muitos, que seriam bem 200, todos sem arcos. E misturaram-se todos tanto conosco que uns nos ajudavam a acarretar lenha e metê-las nos batéis. E lutavam com os nossos, e tomavam com prazer. E enquanto fazíamos a lenha, construíam 2 carpinteiros uma grande cruz de um pau que se ontem para isso cortara. Muitos deles vieram ali estar com os carpinteiros, e creio que o faziam mais para verem a ferramenta de ferro com que a faziam do que para verem a cruz, porque eles não têm coisa que de ferro seja, e cortam sua madeira e paus com pedras feitas como cunhas, metidas em um pau entre 2 talas, muito bem atadas e por tal maneira que andam fortes, porque lhes viram lá. Era já a conversação deles conosco tanta que quase nos estorvavam no que havíamos de fazer.
E o capitão mandou a 2 degredados e a Diogo Dias que fossem lá à aldeia, e que de modo algum viessem a dormir às naus, ainda que os mandassem embora. E assim se foram. Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam alguns papagaios essas árvores. Verdes uns e pardos outros, grandes e pequenos, de sorte que me parece que haverá muitos nessa terra. Todavia, os que vi não seriam mais que 9 ou 10, quando muito. Outras aves não vimos então, a não ser algumas pombas seixeiras, e pareceram-me maiores bastante do que as de Portugal. Vários diziam que viram rolas, mas eu não as vi. Todavia, segundo os arvoredos são muito altos e grandes e de infinitas espécies, não duvido que por esse sertão haja muitas aves. E cerca da noite nós volvemos para as naus com nossa lenha. Eu creio, Senhor, que não dei ainda conta aqui a vossa alteza do feitio de seus arcos e setas. Os arcos são pretos e compridos, e as setas compridas, e os ferros delas são canas aparadas, conforme vossa alteza verá alguns, que creio que o capitão a ela há de enviar. Quarta-feira não fomos em terra, porque o capitão andou todo o dia no navio dos mantimentos a despejá-lo e fazer levar às naus isso que cada um podia levar. Eles acudiram à praia. Muitos, segundo das naus vimos. Seriam perto de 300, segundo Sancho de Tovar, que para lá foi. Diogo Dias e Afonso Ribeiro, o degregado, aos quais o capitão ontem ordenara que de toda maneira lá dormissem, tinham voltado já de noite, por eles não quererem que lá ficassem. E traziam papagaios verdes, e outras aves pretas, quase como pegas, com a diferença de terem o bico branco e rabos curtos. E quando o Sancho de Tovar recolheu a nau, queriam vir com ele alguns, mas ele não admitiu senão 2 mancebos, bem dispostos e homens de prol. Mandou pensar e curá-los muito bem essa noite. E comeram toda a ração que lhes deram, e mandou dar-lhes cama de lençóis, segundo ele disse. E dormiram e folgaram aquela noite. E não houve mais este dia que para escrever seja. Quinta-feira, derradeiro de abril, comemos logo, quase pela manhã, e fomos em terra por mais lenha e água. E em querendo o capitão sair desta nau, chegou o Sancho de Tovar com seus 2 hóspedes. E por ele ainda não ter comido, puseram-lhe toalhas e veio-lhe comida. E comeu. Os hóspedes sentaram-no cada um em sua cadeira. E de tudo quanto lhes deram, comeram muito bem, especialmente lacão cozido frio e arroz. Não lhes deram vinho por Sancho de Tovar dizer que o não bebiam bem. Acabado o comer, metemo-nos todos no batel, e eles conosco. Deu um grumete a um deles uma armadura grande de porco montês, bem revolta, e logo que a tomou, meteu-a no beiço. E porque se lhe não queria segurar, deram-lhe uma pouca de cera vermelha. E ele ajeitou-lhe seu adereço da parte de trás, de sorte que segurasse, e meteu-a no beiço, assim, revolta para cima. Ia tão contente com ela como se tivesse uma grande jóia. E tanto que saímos em terra, foi-se logo com ela. E não tornou a aparecer lá. Andariam na praia quando saímos 8 ou 10 deles. E de aí a pouco começaram a vir. E parece-me que viriam esse dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e setas. E deram tudo em troca de carapuças e por qualquer coisa que lhes davam. Comiam conosco do que lhes dávamos, e alguns deles bebiam vinho, ao passo que outros o não podiam beber. Mas quer-me parecer que se os acostumarem, o hão de beber de boa vontade. Andavam todos tão bem dispostos e tão bem feitos e galantes com suas pinturas que agradavam. Acarretavam dessa lenha quanta podiam, com 1000 boas vontades, e levavam-na aos batéis. E estavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós estávamos entre eles. Foi o capitão com alguns de nós um pedaço por este arvoredo até um ribeiro grande e de muita água,
que ao nosso parecer é o mesmo que vem ter a praia em que nós tomamos água. Ali descansamos um pedaço, bebendo e folgando ao longo dele, entre esse arvoredo que é tanto e tamanho, e tão vasto e de tanta qualidade de folhagem que não se pode calcular. Há lá muitas palmeiras de que colhemos muitos e bons palmitos. Ao sairmos do batel, disse o capitão que seria bom irmos em direitura à cruz que estava encostada a uma árvore, junto ao rio, a fim de ser colocada amanhã, sexta-feira, e que nos puséssemos todos de joelhos e a beijássemos, para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E assim fizemos. E a esses 10 ou 12 que lá estavam, acenaram-lhes que fizessem o mesmo. E logo todos foram beijá-la. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. E, portanto, se os degregados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa atenção de Vossa Alteza, se farão cristãos, e hão de crer na nossa santa fé, a qual praza a nosso Senhor que os traga. Porque certamente essa gente é boa e de bela simplicidade, e imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhes quisessem dar, uma vez que nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como a homens bons. E o ele nos para aqui trazer, creio que não foi sem causa. E, portanto, Vossa Alteza, pois tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve cuidar da salvação deles. E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. Eles não lavram, nem criam. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhame, de que aqui há muito, e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. E com isso andam tais e tão rijos e tão nédios, que o não somos nós tanto como quanto trigo e legumes comemos. Neste dia, enquanto ali estavam, dançaram e bailaram sempre com os nossos, ao som de um tamboril nosso, como se fossem mais amigos nossos do que nós seus. Se lhes a gente acenava, se queriam vir às naus, aprontavam-se logo para isso, de modo tal que se os convidáramos a todos, todos vieram. Porém, não levamos esta noite às naus senão 4 ou 5, a saber, o capitão Mor 2, e Simão de Miranda, um que já trazia por pajem, e Aires Gomes a outro, pajem também. Os que o capitão trazia era um deles, um de seus hóspedes que lhe haviam trazido a primeira vez quando aqui chegamos, o qual veio hoje aqui vestido na sua camisa, e com ele um seu irmão. E foram esta noite muito bem agasalhados, tanto de comida como de cama, de colchões e lençóis, para os mais amansar. E hoje, que é sexta-feira, 1º dia de maio, pela manhã, saímos em terra com nossa bandeira, e fomos desembarcar acima do rio, contra o sul, onde nos pareceu que seria melhor arvorar a cruz, para melhor ser vista. E ali marcou o capitão o sítio onde haviam de fazer a cova para afincar. E enquanto a iam abrindo, ele com todos nós outros fomos pela cruz, rio abaixo, onde ela estava. E com os religiosos e sacerdotes que cantavam à frente, fomos trazendo-a dali, a modo de procissão. Eram já aí, quantidade deles, uns 70 ou 80, e quando nos assim viram chegar, alguns se foram meter debaixo dela, ajudar-nos. Passamos o rio ao longo da praia, e fomos colocá-la onde havia de ficar, que será obra de 2 tiros de besta do rio. Andando-se ali nisto, viriam bem 150 ou mais. Plantada a cruz com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que primeiro lhe haviam pregado, armaram altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique, a qual foi cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram conosco a ela perto de 50 ou 60 deles, assentados todos de joelho, assim como nós. E quando se veio ao Evangelho,
que nos erguemos todos em pé com as mãos levantadas, eles se levantaram conosco e alçaram as mãos, estando assim até se chegar ao fim. E então tornaram-se a assentar como nós. E quando levantaram a Deus que nos pusemos de joelhos, eles se puseram assim como nós estávamos, com as mãos levantadas, e em tal maneira sossegados, que certifico a vossa Alteza que nos fez muita devoção. Estiveram assim conosco até acabada a comunhão, e depois da comunhão comungaram esses religiosos e sacerdotes, e o capitão com alguns de nós outros. E alguns deles, por o sol ser grande, levantaram-se enquanto estávamos comungando, e outros estiveram e ficaram. Um deles, homem de 50 ou 55 anos, se conservou ali com aqueles que ficaram. Esse, enquanto assim estávamos, juntava aqueles que ali tinham ficado, e ainda chamava outros. E andando assim entre eles, falando-lhes, acenou com o dedo para o altar, e depois mostrou com o dedo para o céu, como se lhes dissesse alguma coisa de bem. E assim nós o tomamos. Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima e ficou na alva. E assim se subiu junto ao altar em uma cadeira, e ali nos pregou o Evangelho e dos apóstolos cujo é o dia, tratando no fim da pregação desse vosso prosseguimento tão santo e virtuoso, que nos causou mais devoção. Esses que estiveram sempre à pregação estavam assim como nós olhando para ele. E aquele que digo chamava alguns que viessem ali. Alguns vinham e outros iam-se. E acabada a pregação, trazia Nicolau Coelho muitas cruzes de estanho com crucifixos, que lhe ficavam ainda da outra vinda. E houveram por bem que lançassem a cada um com sua no pescoço. Por essa causa se assentou o padre Frei Henrique ao pé da cruz, e ali lançava a sua a todos, um, ao pescoço, atada em um fio, fazendo-lhe a primeiro beijar e levantar as mãos. Vinham a isso muitos, e lançavam-nas todas, que seriam obra de 40 ou 50. E isso acabado, era já bem 1 hora depois do meio-dia, viemos às naus a comer, onde o capitão trouxe consigo aquele mesmo que fez aos outros aquele gesto para o altar e para o céu, e um seu irmão com ele. Àquele fez muita honra e deu-lhe uma camisa mourisca, e ao outro uma camisa destoutras. E segundo o que a mim e a todos pareceu esta gente, não lhes falece outra coisa para ser toda cristã, do que entenderem-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer como nós mesmos, por onde pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar quem entre eles mais devagar ande, que todos serão tornados e convertidos ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já então terão mais conhecimentos de nossa fé pelos 2 degregados que aqui entre eles ficam, os quais hoje também comungaram. Entre todos estes que hoje vieram não veio mais que uma mulher, moça, a qual esteve sempre à missa, a qual deram um pano para que se cobrisse, e puseram em volta dela. Todavia, ao sentar-se, não se lembrava de o entender muito para se cobrir. Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal, que a de Adão não seria maior, com respeito ao pudor. Ora, veja, Vossa Alteza, que em tal inocência vive se convertera ou não, se lhe ensinarem o que pertence à sua salvação. Acabado isto, fomos perante eles beijar a cruz, e despedimo-nos e fomos comer. Creio, Senhor, que com estes 2 degregados que aqui ficam, ficarão mais 2 grumetes, que esta noite se saíram em terra desta nau no esquife fugidos, os quais não vieram mais. E cremos que ficarão aqui porque de manhã, prazendo a Deus, fazemos nossa partida daqui. Esta terra, Senhor, parece-me que da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será a tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa,
Traz ao longo do mar em algumas partes grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas. E a terra de cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda a praia, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos, terra que nos parecia muito extensa. Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Nem lhe a vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo d'agora assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira é graciosa, que querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar, e que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui esta pousada para esta navegação de Calicut bastava. Quanto mais, disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento de nossa fé. E desta maneira dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta vossa terra vi. E se a um pouco alonguei, ela me perdoe, porque o desejo que tinha de vos tudo dizer, o fez pôr assim pelo miúdo. E pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo, como em qualquer coisa que de vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. A ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Beijo as mãos de Vossa Alteza. Deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. Pero Vaz de Caminha.